Meia argentino de 25 anos, que já foi elogiado por Lionel Messi, cujo seu primeiro troféu na carreira foi só uma Copa do Mundo. Ele consegue se destacar no futebol brasileiro, é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um dos grandes craques do time. Vai para o futebol europeu e, passado algumas temporadas por lá, pode ser o novo reforço do Flamengo. Torcedor rubro-negro, você sabe que eu estou falando do Thiago Almada, o provável novo reforço do mais querido. Se você está curioso para entender um pouco melhor do que é esse jogador e como ele pode crescer no Flamengo, como ele pode contribuir para o time mais importante da América Latina, fica nesse vídeo que eu vou te explicar melhor agora. O Almada é um jogador que ele pode contribuir muito, especialmente com a finalização de longa distância. Só para vocês terem noção, ele se destacou muito no futebol dos Estados Unidos com chute de fora da área, cobranças de falta magistrais, golaços de fora da área, e isso é uma característica que não existe no elenco do Flamengo atual. Só para vocês terem ideia, puxem na memória quantos gols de falta o Flamengo fez nos últimos 3 anos. São poucos, bem poucos. O Flamengo é um time que faz muitos gols, teve o melhor ataque do futebol brasileiro na temporada passada, ganha tudo que disputa, mas falta ainda esse tipo de perfil de jogador no Flamengo, e o Thiago Almada pode contribuir e muito assim. Além disso, o Thiago Almada é um jogador que ele pode jogar como camisa 10, como meia aberto, jogando pela esquerda, que é onde ele mais se destaca. Inclusive no mapa de calor que eu estou deixando na tela, vocês conseguem ver que ele conversa com os jogadores do Flamengo jogando nessa posição. Por exemplo, no sistema tático imaginário, a gente pode imaginar uma linha de 3 no meio campo, com o Thiago Almada aberto na esquerda, o Arrascaeta como camisa 10 central e o Samuel Lino jogando na ponta direita. Inclusive foi assim que ele jogou nos amistosos do Flamengo em Portugal. Além disso, também existe uma possibilidade do Almada mesmo jogar como o camisa 10, como meia central no lugar do Arrascaeta, considerando que o Arrascaeta vem de problemas físicos, se machucou antes da Copa do Mundo, se machucou durante a Copa do Mundo também. O Almada pode cumprir essa função sem fazer com que o elenco do Flamengo caia de nível sem o Arrascaeta. Todo torcedor do Flamengo sabe que nos últimos anos, um dos calcanhares de Aquiles do flamenguista era justamente a falta de reposição para o Arrascaeta. Ano passado, o Jorge Carrascal chegou com uma grande expectativa de ser esse jogador, mas até hoje não conseguiu se cumprir. Então o Almada pode ser um grande reforço do Flamengo, com oportunidade de mercado estimada em 20 milhões de euros, que chega para não só resolver esse problema, como para contribuir com várias outras soluções também. Quem viu o Almada jogando no Botafogo sabe que ele é um jogador que arrisca bastante. Boa parte das suas temporadas como jogador profissional, ele tem mais chutes de fora da área do que de dentro da área. Eu repito, se o Flamengo pegar um adversário que joga recuado, que joga sem a posse de bola, justamente marcando, fazendo com que o Flamengo não tenha espaço, uma das grandes soluções é a finalização de fora da área. E se a gente comparar com o Arrascaeta, por exemplo, o Thiago Almada tem essa virtude. Ele consegue finalizar bem de fora da área, inclusive seus números mostram que até no futebol europeu ele finaliza muito mais de fora da área do que dentro dela também. E o pouco que nós vimos do Thiago Almada jogando 6 meses no Botafogo, vimos que ele é muito acima da média. Na Libertadores o cara jogou por música, fez chover. O Botafogo foi campeão da Libertadores e o Almada era o grande gênio do time. Jogadas magistrais, criação de jogadas. O Almada era o jogador responsável por deixar vários jogadores em ótimas condições de fazer gol. Então assim, além dele contribuir tecnicamente, ele faz com que seus companheiros de equipe cresçam. E não se espantem quando vocês olharem os dados estatísticos do Almada e ver que ele faz poucos gols ou que ele dá poucas assistências, porque são números que muitas das vezes não entram em campo, que fazem que o Thiago Almada seja esse jogador que ele é. Repito, o cara pode ser bicampeão do mundo com a seleção da Argentina. Ele começou o Mundial como titular, ele já foi elogiado pelo Lionel Messi. Então o Thiago Almada dentro de campo, ele faz com que todos os seus jogadores ao redor cresçam, porque ele é um cara construtor, é um cara que cria jogadas. Então, imaginando ele no Flamengo, Samuel Lino, que é o líder de assistências do Flamengo na temporada, o Lucas Paquetá, que é um dos artilheiros da equipe, o Pedro, que é o grande craque do Flamengo, fazedor de gols, entre outros jogadores, vão crescer demais sendo servidos por Thiago Almada. Os ganhos são gigantescos. O Almada tem 25 anos, tranquilamente a gente fala que ele tem mais uma Copa pela frente e olhe lá, talvez 2. Thiago Almada é um jogador que hoje tem um alto nível do futebol europeu, ele pertence ao Atlético de Madrid, então jogar no Flamengo não seria nenhum grande baque na carreira dele. Vale lembrar que o Thiago Almada até hoje tem um perfil que é curioso, ele pouco fica nos clubes, ele costuma sair, entra e sai rápido das equipes. O Flamengo talvez ele possa construir uma idolatria, é um jogador para ficar 3, 4, 5 anos no Flamengo e assim bater recordes de jogos, ter momentos lendários. No Botafogo ele ficou 6 meses, no Lyon ele ficou uma temporada, no Atlético de Madrid ele ficou só uma temporada também. O Flamengo pode dar essa continuidade na carreira dele, se fixando como um jogador importante na seleção da Argentina, possivelmente titular nessa era pós-Messi, depois da Copa do Mundo, e no Flamengo jogando no mais alto nível, Libertadores, Campeonato Brasileiro e todas as outras competições. Importante a gente lembrar que em 2029 o Flamengo já está garantido na Copa do Mundo de clubes. Pode ser um troféu inédito, tanto para o Flamengo quanto para o Thiago Almada.
Então ele chegar em ótimas condições para a Copa do Mundo de 2030 passa diretamente pelos interesses do Flamengo. Repito, é um jogador que vem para ser titular, que pode jogar com o Arrascaeta, pode jogar no lugar do Arrascaeta e que pode fazer com que todos os outros jogadores do Flamengo cresçam junto com eles. Esse Flamengo hoje é o time mais forte, mais importante, mais relevante da América do Sul. Com o Thiago Almada, esse patamar sobe muito. Então é um ganho muito grande que o Flamengo pode ter, que com certeza esses 20 milhões de euros vão sair muito barato pro Flamengo. Rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, deem like, se inscreva no meu canal. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui. Tô com uma meta de chegar em 2.000 inscritos, então me ajude bastante, porque eu falo todo dia de Flamengo aqui pra você, torcedor rubro-negro. E se você está confiante no Almada, comenta aqui onde esse cara vai jogar no Flamengo. Vai ser ao lado do Arrascaeta ou vai ser no lugar do Arrascaeta? Será que ele vai merecer a camisa 10? Deixa aí nos comentários.